Bom dia a todos. Desculpa o atraso, tive alguns problemas técnicos, mas vamos iniciar hoje a nossa discussão com derivadas sucessivas, tá? Só relembrando o nosso último encontro, nós estávamos falando sobre derivadas das funções elementares, tá? Na verdade, regras de derivação, né? Então, a gente viu todas as ferramentas que são necessárias para se derivar, tá? E a partir de agora, né, a gente vai falar sobre derivadas sucessivas e suas aplicações, né, que são estudo das variações das funções, né, que é estudo de máximos e mínimos, né, que resolve diversos problemas com isso. Aí a derivada segunda, concavidade, aí já são aplicações e são derivadas sucessivas também. Muito bem, então vamos aqui à discussão aqui das derivadas sucessivas, tá? No texto eu digo, né, que também são ditos, dito, né, que são derivadas de ordem superior e nada mais é do que derivar uma função mais de uma vez, né? Quando as funções são contínuas e suas derivadas também são contínuas, aí a gente divide isso em classes. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo, que é o C4. A classe C4 é a classe das funções f, a derivada primeira, vamos dizer assim, a derivada segunda, a derivada terceira e a derivada quarta são contínuos, tá? Aí se chama C4. Só relembrando não, esclarecendo, tá? Derivar uma vez, a gente pode representar assim pela linha. Derivar duas vezes duas linhas, três vezes três linhas, mas a partir da quarta vez a representação é essa, tá? É um expoente entre parênteses. Muito bem. Aí, como exemplo, né, vamos fazer derivadas sucessivas das elementares. Então, hoje estamos falando de... Começamos, né? O nosso assunto de derivadas sucessivas. Aí, o exemplo que é o exemplo O, né, que ele manda a gente usar as elementares para derivar sucessivas vezes. Então, vamos pegar aqui o exemplo O. As derivadas, as elementares, na verdade, são essas, né? Então, vou escrever assim de forma geral, tá? Que é x elevado a n, né, como natural. E esse x aqui, como é o domínio da função, são reais, a elevado a x, com um número real positivo, sem ser o zero e sem ser o 1. Tá? O 0 e o 1 tornaria as funções constantes, tá? E os negativos poderiam não tornar esse caso uma função. Tá? Podia ser que a imagem desse um complexo. Deixa eu colocar. E as duas últimas, né, que são as circulares, eu vou colocar assim, seno de x e cosseno de x. Aí nós temos todas as elementares.
Bom, mas a gente quer derivar sucessivamente, né? Derivar várias vezes. Então, eu vou fazer isso com algumas delas, né? Então, não vou fazer nesse modo de parênteses, tá? Eu vou fazer separado. Então, imagine que eu tenho inicialmente essa função aqui, x elevado a n, aí derivando uma vez, né? Nós já sabemos que isso aqui vai ficar assim. Se eu derivar uma segunda vez, isso aqui vai ficar assim. Não sei se vocês visualizaram a segunda derivada, né? Esse expoente aqui, ele desceu, se transformou em coeficiente, o que já era, ficou, e daqui eu vou tirar 1. Então, ficou em menos 2. Ok. E se a gente for derivar outra vez, isso aqui vai ficar 1 vezes n menos 1 vezes n menos 2 e aqui x elevado a n menos 3. Então, significa, aqui está aparecendo que está virando fatorial, né? Se a gente for derivar várias vezes. Então, dá até para definir uma forma geral, né? Sei lá, se eu derivar IES uma vez, isso aqui vai ficar n vezes n menos 1 até n menos i menos 1. O 1 seria se aqui zerasse, né? Aí eu acho que é o Fn. Aqui eu peguei o iésimo. Aí vezes x elevado a n menos i. Né? Eu segui a lógica que eu utilizei para escrever isso aqui foi a seguinte. Né? Se a gente observar, esse número aqui é o da ordem da derivada e esse número aqui é um a menos. É um a menos que esse. Ó, observe o segundo. Esse número aqui é um a menos que esse. E esse número aqui é o da ordem da derivada. Então, se aqui for i, aqui vai aparecer a ordem, que é ele mesmo, e aqui vai aparecer um a menos. É praticamente um fatorial isso aqui, tá? Só lembrando que, só para concluir, né, já que eu derivei a iésima vez, vamos derivar n vezes. Se eu derivar n vezes aqui no meu x vai ficar 0, né? E aqui vai ficar 1 a menos, né? No caso vai ser 1. Então, de fato, aqui vai ser n fatorial. Aqui, nessa parte superior aqui, você está falando? Aqui. Ficar só i.
Ou você está falando dessa? Na verdade, seria menos I mais um. Mas eu escrevi assim só para dizer que é um a menos do que esse. Sim, sim. Então, é porque o N é fixo, né? O N é fixo. O último aqui é um a menos do que esse. Como esse é I, esse tem que ser um a menos. Por isso que eu escrevi assim, tá? Eu nem me preocupei em desenvolver. É só para ficar de acordo com os outros passos, né? Aí, no caso, nesse N aqui, né, se eu desenvolvesse dessa forma, né, aqui para N, aqui ficaria N menos N menos 1. Ou seja, ficaria N menos N é zero, menos com menos é mais, ficaria só 1. Né? Ou seja, ele está indo do N até 1, nesse caso aqui. Por isso que eu botei N fatorial. Porque ele está indo até 1. Muito bem, então essa seria a ideia das derivadas sucessivas em monômios. Apesar de que essa expressão aqui a gente nem utiliza tanto essas expressões. Assim, a gente já, como a gente vai derivar nas aplicações, sei lá, 3 vezes no máximo, possa ser que a gente derive uma quarta vez, mas é raro. Então, só esse processo aqui já é suficiente, sabe? Saber esse processo aqui já é suficiente. Muito bem. Então, vamos agora para a derivada da... Pega agora f de x como sendo exponencial, tá? Ok, aí se a gente derivar uma vez, é a elevado a x vezes o ln de a. Se derivar a segunda vez, aí é a elevado a x, de novo, né? Vezes o ln de a, vezes o ln de a. Ok. Então, já deu para visualizar a forma geral, né? Se eu derivar n vezes, então isso aqui vai ficar a elevado a x vezes ln de a n vezes. E as circulares, né, que eu vou mudar a cor aqui. Se a gente tomar o f de x como sendo o seno de x, aqui para visualizar o cosseno, basta usar o seno. Né? Se eu derivar uma vez o seno, vai dar cosseno. Se eu derivar outra vez, a derivada do cosseno é menos seno. Não, porque aqui é a função e aqui é uma constante. Né? Esse 1 sobre A, eu não sei por que é 1 sobre A. Porque aqui não gera frações. Não, mas a ln é inversa. Aqui a gente não está com... Aqui a gente não... A derivada da constante é zero, tá? Se aqui fosse uma variável, aí sim.
Eu entendi o que você colocou aí, mas aqui, isso aqui é um número real, tá? Isso aqui não é variável. Aí, como é número real, a derivada da constante é zero, tá? Só aplicar aqui a regra do produto, né? Considerar isso aqui como um produto de duas funções, sendo uma delas constante, aí fica, beleza, deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, quando derivar a segunda vai zerar. Então, os processos seguintes, tá? Aqui só repete, né, o produto desse elemento aqui. Sim, então, voltando aqui para nossa função, peguei o seno aqui, né? Derivei a primeira vez, deu cosseno. Derivando a segunda vez vai dar menos seno. Menos seno. Aí se eu derivar outra vez, aí vai ficar menos, aí a derivada do seno é cosseno, né? Aí fica nesse processo, tá? Derivando a quarta vez, pode ser assim também, né? Vai ficar menos, derivada do cosseno é menos seno. Então aqui fica um processo tipo looping. Aí vai e volta, sendo que aqui também oscila entre positivos e negativos, né? Então aqui menos com menos dá mais. Então esse aqui vai estar sendo positivo. Aí quando eu fizer a quinta derivada, aí entra no ciclo de novo. É aí só em geometria diferencial, que lá tem umas equações que você precisa derivar várias vezes, mas acaba não tendo aplicação geométrica direta. Seria só a nível de resolução da equação específica. Mas, assim, para interpretar, fazer interpretações geométricas até a terceira, que é a primeira derivada, a gente vai ver que é relativo a inclinações, né? Isso aí a gente já viu desde a primeira aula. A derivada segunda se relaciona com concavidades e a derivada terceira com pontos de inflexão. Aí, da quarta em diante, aí é só questão de equação. Não tem uma relação direta com geometria. A não ser que exista, pelo menos eu não conheço, um contexto específico que a quarta derivada tem algum significado, tá? Mas, de forma geral, assim, de forma geométrica, nesse universo que a gente está vendo, só até a terceira, né, que tem uma parte que a gente vê aqui de derivadas sucessivas que é também para definir pontos de inflexão, que é questão de ordem par ou ímpar. Mas, aí volta o que eu disse, né? Fora isso, só a nível de equação mesmo. Às vezes a equação precisa que você derive várias vezes, mas aí não tem mais contexto geométrico por trás, né? Muito bem. Então, ok, então vamos ver aqui. Então a gente derivou várias vezes as elementares, né? Só para ver o que acontece. E a gente vai fazer agora esse estudo das variações, tá? Então, vamos às definições iniciais aqui. Aqui a gente vai ver, está vendo já aplicações de derivada. Se a unidade fosse simplesmente derivada, sem ser aplicações, né, então a gente teria terminado agora e já partiríamos para exercícios, né? Mas a parte de derivada também entra contexto, né? Porque a derivada já tem aplicações diretas, assim como integrais. Então vamos ver aqui esses conceitos, tá?
como definimos máximos e mínimos. Essa ideia a gente já tem uma noção delas, né? Que eu comentei na primeira aula, que quando eu tenho aqui um gráfico de uma função qualquer, tem um gráfico de uma função qualquer, a derivada ela indica inclinações em seus respectivos pontos, né? E tem pontos aqui que a inclinação é zero, né? Essa inclinação normalmente é um número positivo, essa inclinação é um número negativo, né? E tem inclinações em que não é nem positivo e nem negativo, né? Então, esses pontos aqui que tem inclinação zero são os pontos de máximo ou mínimo locais, né? Ou relativos, né? Relativos porque se eu pego só esse intervalo aqui, se eu pegar só esse intervalo aqui, nesse intervalo ele vai ser o menor ponto. Muito bem. Então, baseado nessa minha fala agora, né, essa última do gráfico, então vamos considerar a função f, que tem um domínio nos reais e tem o contradomínio dos números reais, e vamos pegar um número x0, pertencente ao domínio. Aí é que ele está definindo o que é a vizinhança. O que é vizinhança? É esse intervalo aqui. Então, esse intervalo a gente usou direto em limites, tá? Então, na verdade, toda vez que a gente pegava um ponto e observava pontos próximos dele, né, esses pontos próximos que são a vizinhança, é isso que ele está falando. Tá? Então, peguei x0 aqui, aí a distância, né, deixa eu ampliar isso aqui, né, deixa eu dar vou ampliar, né, isso que eu circulei. Então, você tem aqui o ponto x0 e essa distância que a gente tinha definido como delta, né, significa que o meu intervalo, esse ponto aqui, ele é x0 menos delta, né? É esse ponto aqui. E esse aqui, o de mesma distância, né, vai ser x0 mais delta. Então, esse é um intervalo, né, que nós chamamos vizinhança, porque são pontos próximos. Então, quando o meu ponto está numa vizinhança do domínio, se implicar aqui, a minha imagem está numa vizinhança no contradomínio, é porque o limite existe. Indiretamente é outra maneira de definir limite, tá? É nesse conceito de vizinhança. Muito bem. Mas aí também essa linguagem, né, já é em outros contextos. Aí, segunda definição, se para todo ponto que está numa vizinhança eu tiver que o f do x0 é menor ou igual do que os f's de x da vizinhança, né, diz que ele é ponto de máximo local. Ah, tá bom. Ok. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico, que ele tem esse comportamento no intervalo. Então, o que está acontecendo aqui, né? Pegar esse ponto aqui chamado x0 e o que a gente observa, né? Para todo x pertencente ao meu intervalo, vamos chamar isso aqui de i.
O meu f de x0 aqui, ele é maior ou igual ao f de x. Então, esse ponto aqui é dito de máximo local, né? Ou máximo relativo, porque nós não sabemos, quando a gente olha para o intervalo, é como se a gente não tivesse noção do que esteja acontecendo depois, né? Ou nos demais pontos. E se meu x pertencente a uma vizinhança, se acontecer o contrário, né? Se o f de x0 é menor ou igual ao f de x para todos os x, então a gente diz que ele é mínimo local, tá? Que é, sei lá, pegar aqui esse ponto aqui x1, chamar de x1, e na verdade tem um ponto aqui, ponto aqui mais baixo, né, vamos dizer assim. E para todo x, o f de x1 é menor ou igual do que o f de x0. Aí nesse caso aqui a gente diz que ele é máximo local. Nesse caso é mínimo local. No caso, quando é constante, né? Eu acho que você aperta do Isaac, ele é máximo e mínimo, tá? Local. Porque a constante, né? Se eu pegar um caso desse assim, que minha função é constante, né? Tem a função constante. Então, isso aqui acontece, né? Para qualquer x. Porque aqui são duas opções, maior ou igual e menor ou igual. Então, ele é máximo e mínimo, tá? Ao mesmo tempo. Isso é porque foi definido com o igual, tá? Se for definido sem o igual, aí não teria nem máximo nem mínimo, né? Então, foi só questão de como o contexto foi feito, né? Ok. Definição 3. Esses pontos que são ditos de máximo ou mínimo locais são chamados de extremos. Muito bem. E a definição 4 é se x pertence a um domínio, né, de uma função tal que o f de x é menor ou igual do que o f de x0, né? Sim, aí no caso, aqui já não é mais em vizinhança, né? As definições anteriores era tudo em vizinhança. Aí aqui é a extensão, tá? Se ao invés de ser numa vizinhança for em todo o domínio, né? Se meu f de x0 ele é maior ou igual do que o f de x para todo x do domínio, então ele é dito ponto de máximo absoluto, tá? E o caso contrário, né, que o f de x0 é menor ou igual do que o f de x, aí meu ponto é dito de mínimo absoluto. Aí tem alguns casos aqui que nós conhecemos, né, então é o f de x para qualquer x. Ele é absoluto quando é para qualquer x do domínio. Então é completo, não é mais observar localmente. Mas normalmente a gente faz primeiro a observação local, tá? Para depois fazer a global ou geral, enfim. Então, o primeiro exemplo, né, eu peguei aqui algumas funções que a gente conhece.
Uma delas no caso aqui, uma parábola, né? Peguei aqui uma parábola, e essa parábola, deixa eu pegar aqui, é o exemplo P. Então, P, se eu considerar f de x igual a 1 menos x ao quadrado, e se eu considerar que o domínio da função são todos os reais, então a gente vai ter isso aqui, né? Então, para zerar essa lei aqui, os pontos que zeram é menos 1 ou 1, tá? Então, em menos 1 ou em 1 vão dar zero, né? Essa lei de formação. E o meu A, né? Ele é negativo, significa que a concavidade está para baixo. E no caso eu vou ter uma curva assim, né? Esse cara aqui é o corte no eixo dos y, então ele corta em 1. Então o que isso significa, né? Que 1 ele é maior ou igual do que o f de x para todo x pertencente ao domínio. Então, aqui eu estou cometendo um abuso, né? Para todo x normalmente vem antes, mas aqui é só para a gente visualizar, tá? Como a coisa funciona, no caso das definições que foram dadas. E se a gente olhar localmente, a gente vai ver que numa vizinhança aqui, né? Isso vai acontecer na vizinhança, e se olhar o domínio todo também, então significa que o meu 1, ele é máximo absoluto, tá? É ponto de máximo absoluto. Na verdade, deixa eu só ver como que ele escreve. Na verdade, não é o 1, tá? Normalmente a gente diz o ponto do domínio que gera esse cara aqui. E o ponto do domínio que gera esse cara é o ponto x igual a zero. Ponto x igual a zero é ponto de máximo absoluto. Ali são as definições básicas, tá? Então, normalmente a gente começa com a análise local, tá? E depois que a gente vai para todo o domínio, tá? Mas em particular, essa função aqui, como a gente já conhece, né? Sabe que é uma parábola, sabe que ela tem um ponto de máximo, um ponto que é maior do que os outros para qualquer domínio. Então aqui eu já posso fazer essa afirmação, tá? Mas vai ter funções que a gente não vai poder fazer afirmações desse tipo. A gente vai ter que fazer uma análise primeiro, né, dos pontos extremantes e analisar o que eles são, para depois ver como é que a gente faz a análise, né, se é absoluto ou se não é. Mas, sei lá, tem leis de formação que a gente nem se preocupa com o absoluto, tá? Não, nesse caso aqui é o ponto mais alto, né? Sim, x igual a zero. X igual, desculpe, em x ao quadrado. Em x ao quadrado, o ponto mais baixo é em zero.
Isso. Muito bem. Exato. Aí a segunda função que eu coloquei aqui é o módulo de x, tá? O módulo de x, ele é uma função. O módulo de x, ele é uma função que tem esse formato assim, né? Deixa eu ver aqui, vai ficar meio, acredito que vai ficar meio torto, mas a ideia é. Então tenho esse gráfico, aqui que a gente visualiza, né? Esse ponto aqui, o zero, é o ponto mais baixo, né? Que é justamente em zero, né? Zero, ele é menor ou igual do que o f de x para todo x pertencente ao domínio de f. E isso aqui, o zero, né? A imagem zero, ela acontece em x igual a zero. Então, logo, x igual a zero é ponto de mínimo absoluto. Acho que esse é o quê? Isso. E o exemplo R, que é a função seno, nós conhecemos a função seno, é uma função que fica oscilando, né? Deixa eu colocar aqui. Então, ela fica oscilando. Por aí vai, né? Bom, então aqui ela possui vários pontos, né, de mesma altura, né? Nesse ponto aqui em π sobre 2, aqui em 3π sobre 2, esse aqui é 5π sobre 2, o próximo aqui seria em 7π sobre 2, e por aí vai. Então o que a gente observa, né? Nos pontos π sobre 2, 5π sobre 2, 9π sobre 2, por aí vai. Nesses pontos aqui, eles são pontos de máximo absoluto, né? Esses pontos aqui são de máximo absoluto. Porque as imagens deles são todas iguais a 1, que é a maior imagem da função seno. Em contrapartida, os pontos x igual a 3π sobre 2, 7π sobre 2, 11π sobre 2, e por aí vai, são pontos de mínimo absoluto.
Tranquilo até aí, né? Isso aí a gente já tinha uma certa noção, né? A gente está só aplicando nesse contexto aí que a gente está introduzindo. Isso. Dá para fazer uma expressãozinha, tá? Que é como gerar esses ímpares, né? Porque no caso aqui é só... O foco aqui é uma expressão que gera esses ímpares, né? Que é 1, 5, 9, e aí vai, né? A distância desses números ímpares são de 4 unidades, tá? Aqui também a distância de 4 unidades, mas aqui é 3, né? 7, 11, e aí vai, por aí vai. Muito bem. Agora a gente vai entrar nos teoremas, tá? Que começam a trabalhar com derivadas, tá? Envolve essa questão de máximo mínimo e envolve derivadas. Então tem o primeiro teorema, que é o teorema de Fermat, que diz o seguinte: se eu tenho uma função f que tem um domínio nos reais, né? E contra o domínio nos reais, ela é derivável em A, no caso, só para enfatizar por que ele está considerando que é derivável, tá? Tem funções, por exemplo, essa função aqui, ela não é derivável nesse ponto, né? A gente já viu que todas as funções que têm um pico, né, ou um bico, ela não é derivável, mas aqui a gente, por conhecer o seu gráfico, a gente teve como classificar, mas o teorema de Fermat, ele não se preocupa com funções desse tipo, tá? Ele considera só funções suaves, né? Porque tem que ser derivável no ponto, e esse ponto A é dito extremo local se a derivada nele dá zero. Isso a gente já fez esse comentário graficamente, tá? Que foi aqui, ó. Os pontos extremos, a derivada dá zero. Então, só para representar aqui, pegar esse ponto aqui, sei lá, x. Vou ter x0, mas não é. Vou chamar de outra coisa. Vou chamar de x1. Então, como ele é ponto de máximo relativo, né, máximo local, então a derivada nele dá zero. É isso que diz o teorema de Fermat. Mas, como é teorema, né, então vamos abrir uma discussão aqui, no caso, tentar provar isso. Tá? Então, deixa eu só ver o teorema 8.1, né, o teorema de Fermat. Então, ele vai dizer isso. Teorema 8.1 de Fermat. Então, dado uma função f, A é derivável em f, e extremante. Então, a derivada da minha função em A dá zero. Essa é a ideia do teorema. Tá? Eu tenho uma função que é derivada no ponto A e o ponto A é extremante. Logo, a derivada em A é zero. Muito bem. Então, vamos imaginar um contexto onde localmente o meu A, sei lá, o meu A no domínio, né, gere aqui um ponto de máximo, supostamente. Tá? Então, f de A máximo.
essa é uma suposição que eu vou fazer. Para o mínimo, vai seguir a mesma ideia. Aí, o que que significa pegar pontos aqui que venha antes do f de A, né? Então, significa o seguinte, que para x menor do que A, né? Menor ou igual, isso aqui vai significar que o f de x é menos f de A, não, desculpe. Isso vai significar que o f de x vai ser menor ou igual do que o f de A. Porque eu estou supondo que o f de A é a maior altura, né? A altura máxima. Então, se eu pego pontos antes, isso aqui acontece, né? E se eu pegar pontos depois, vai inverter isso, né? Se eu pego, inverter não, na verdade, se eu pego pontos aqui depois, né? Então essa minha altura aqui, no caso quando eu peguei antes, a minha altura aqui ela é menor do que essa, né? Minha altura é menor do que essa. E se eu pegar depois, né, pegar um x depois de A, a minha altura também vai ser menor do que essa daqui. Então, essa é a primeira ideia, né, para a demonstração. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou separar aqui em dois casos. Tem esse primeiro caso. Esse segundo caso, eu quero saber o que acontece aqui. F de x menos f de A não é idêntico, né? Os dois são menores ou iguais. Não, não inverte. Aqui eu me baseei nesse pedacinho de gráfico, tá? Então não inverte. Pegando o x antes ou depois do A, a imagem é menor do que o do FDA, né? Que eu estou supondo que o FDA é o mais alto. Ok. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o sinal desse quociente qual é? Positivo. Vamos ver. Aqui eu estou considerando o primeiro caso, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho. No caso 1. No caso 1, vamos analisar pedaço a pedaço, tá? F de x menos f de A vai ser negativo, né? Aqui vai ser negativo. E esse caso aqui, x menos A, também vai ser negativo. Então, quando eu fizer o jogo de sinal, tá? Menos com menos aqui vai dar mais. Então, esse quociente aqui vai ser maior ou igual que zero. Ok. E agora vamos para o segundo caso. Tá? O segundo caso, quero saber o que acontece aqui, tá? Então, vamos analisar aqui. Nesse caso 2, f de x menos f de A continua sendo menor ou igual que zero, né? É a mesma coisa do de cima, porém aqui vai se inverter, tá? X menos A
vai ser maior ou igual que zero. E isso vai fazer com que o sinal aqui desse quociente seja menor ou igual que zero. Aqui no de cima não, né? Que eu peguei antes. Mas no de baixo tem, que eu peguei x depois, né? X é maior. Tá aqui, ó, ele é maior do que zero. Ó. Ok. Aí, esse limite aqui é quando x é menor do que a, tá? Então, esse limite aqui, quer dizer, se eu aplicar o limite, né? Deixa eu vou fazer depois aqui, tá? Não vou aplicar aqui na expressão. Então, isso aqui implica o seguinte, se eu aplicar o limite, né? O meu x tendendo a a, para o primeiro caso, eu estou pegando valores de x antes do a, exclusivamente. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando esse limite à esquerda. Aqui, aqui, porque o sinal dessa diferença, né, é negativo e dessa diferença também é negativo. Quando eu fizer o quociente, vai dar menos com menos. Então, vai dar positivo aqui. Ok. Então, voltando, tá? Vou aplicar esse limite aqui. O meu f de x menos f de a sobre x menos a. Esse limite vai ter que ser maior ou igual que zero, tá? Em contrapartida, né? Que no caso, o que eu faço aqui é aplicar o limite dos dois lados, tá? Quando eu aplicar o limite em zero, vai dar o próprio zero. E nesse caso aqui de baixo, quando eu aplicar o limite, eu vou aplicar o limite agora pela direita. Então vai ficar o f de x menos f de a sobre x menos a. Isso aqui vai ter que ser o contrário, tá? Menor ou igual que zero. Aí vem algumas perguntas agora. Essa minha função, ela é contínua em a? Vou colocar aqui a minha pergunta. F é contínua em a? Sim. Por quê? Por que ela é contínua? Bom, a resposta está aqui. Por que essa... Não necessariamente. Aí, no caso, existe essa possibilidade, mas para concluir essa possibilidade, a continuidade reforça isso. Tá? Por que essa função é contínua? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, que, na verdade, é contínua em A. Né? Por que ela é contínua em A? Porque ele está dizendo que ela é derivável. Aí vamos voltar aqui a um teorema antigo que a gente viu aqui. Ó. Derivada e continuidade. O que esse teorema diz? Exato. Se uma função é derivável, então ela é contínua. Se ele está dizendo que ela é derivável, então ela é contínua. Se ela é contínua, esses dois limites aqui laterais,
né? O teorema da unicidade do limite tem que ser o mesmo, tá? Eu vou apagar aqui para concluir, tá? Então, todo mundo entendeu a lógica, né? Pelo menos até o momento. Eu supus ser máximo ou mínimo, tá? Se eu considerar mínimo, vai acontecer a mesma coisa sendo que invertido, tá? Então, peguei dois limites, acabei construindo limites laterais aqui, todos no ponto A, e a gente viu, né, baseado na definição de quando é que é o ponto é de máximo ou de mínimo, como esse ponto é extremante, então eu supus um deles, né, ser máximo. Ok, como ela é derivável, ela é contínua. Se ela é contínua, esses limites laterais obrigatoriamente têm que ser o mesmo, mas aí vamos ver as opções. Aqui ele está dizendo que esse limite ou é positivo ou é zero. E aqui ele está dizendo que esse limite ou é negativo ou é zero. Como o limite tem que ser idêntico, qual é a única possibilidade que a gente tem aqui? A única possibilidade é que meu limite seja zero, exatamente. Então, obrigatoriamente, por essas duas afirmações, né, pelo fato dela ser derivável, então esse limite tem que dar zero. X tendendo a A, do f de x menos f de A sobre x menos A, isso obrigatoriamente tem que ser zero. Mas quem é esse limite aqui? Então, esse limite a gente viu que é exatamente a definição de derivada. Então, a derivada no ponto A de f é igual a zero. O motivo de ser zero foi isso aqui que eu marquei em vermelho. Os dois limites têm que ser iguais, porque a função é contínua em A. Aí, quando a gente olhou aqui as possibilidades, o único valor que satisfaz essas duas coisas é o zero. E ela é contínua porque ela é derivável. Aí não tem um teorema que a gente viu? Se é derivável, é contínua, mas o contrário é não necessariamente. Né? Se ela for contínua, não necessariamente é derivável. Isso é da hipótese. Então tá, aí essa é a primeira coisa, né? No caso aqui só esse teorema, a prova desse teorema só reforça isso aqui, tá? Que todos os pontos de máximo local, sua derivada dá zero. Então, até o momento, o que a gente sabe, né? Se a gente quiser descobrir um ponto de máximo de uma função, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derivar a função e igualar a zero. Os pontos que satisfizerem isso são os pontos de máximo ou mínimo, são os extremantes. Muito bem. Agora vamos para o segundo, né? O segundo teorema, que é o de Rule. Esse primeiro teorema ficou claro para todo mundo? Muito bem, então vamos aqui para o segundo, tá? Teorema de Rule, ou Rule, não sei como é a pronúncia, né? Mas enfim, vamos considerar f contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Tá? E vamos considerar que o f de A é maior ou igual do que o f de B. Então eu consigo um x tal que a derivada é zero.
nesse ponto x0. Então, aqui tem algumas considerações a se fazer, tá? Então, vamos ver aqui. Teorema 8.2 de Rowe. Então, deixa eu só voltar aqui a pegar as considerações. Pega f contínuo no fechado, derivável no aberto e o f de A igual a f de B. Então, f é contínuo nesse intervalo, é derivável nesse, e f de A é igual a f de B. Aí qual é a conclusão que ele dá? Que ele consegue um ponto x0 pertencente ao domínio, tal que a derivada nele é zero. Bom, aqui também eu vou dividir em casos. Então, primeiro caso é a minha função ser uma função assim. Minha função sendo constante, por exemplo, pegando aqui A e B são pontos extremos, né? Então, no caso aqui, esse aqui é A e esse aqui é B. Aí, nesse caso aqui, eu tenho o f de A menos f de B. Ok, aí se a gente fizer f de A menos f de B, na verdade o contrário, né? Vou pegar aqui o maior deles, que é o B, subtrair do A, do f do A, e vou dividir por isso aqui, B menos A. Isso aqui, como vai ser igual para todos os pontos, tá? Isso aqui vai ser zero, tá? Sobre B menos A. Então, significa o seguinte, qualquer ponto que eu pegar aqui, né, vai ser a mesma imagem, tá? No caso, isso aqui vai dar zero. E isso vai ser zero para qualquer ponto, tá? Se eu fizer o f de qualquer ponto aí do meio, vai dar zero. Ou seja, qualquer ponto aí ele é máximo ou mínimo. Então, significa que qualquer ponto a derivada vai dar zero. Ah, esse é o primeiro caso. Essa escrita não ficou legal, não. Deixa eu mudar aqui, então. Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte. Deixa eu pegar x0 pertencente ao intervalo aberto, AB. Aí, se eu fizer o f de x menos f de x0, né, sobre x menos x0, isso aqui já vai dar zero, né? Porque para todo x pertencente a esse intervalo, a imagem é igual a, em particular, o f do x0. Tá? Então, significa que se eu aplicar o limite e fizer x indo para x0, né, isso aqui vai dar zero. Aí, o primeiro caso, tranquilo. O segundo caso é quando não ocorre isso. Tá? O segundo caso é quando ocorre uma coisa desse tipo. Você tem uma função, sei lá, que faz isso. E nos extremos aqui, a imagem é igual.
Então, nesse caso aqui, eu tenho que o f de A é igual ao f de B. E existe pelo menos um x aí, tá? Vou pegar um x qualquer aqui. Sei lá, existe um x tal que o f de x, nesse caso aqui que eu peguei, tá? É maior que o f de x0. Não, é maior do que o f de A, que é igual a f de B, né? Então, esse segundo caso aqui, eu peguei a função não sendo constante, tá? Essa primeira função aqui é constante. Vou só concluir aqui a derivada. Tá, aí nesse caso aqui, se a minha função é maior do que o f de A ou f de B, então significa que vai ter um x0 aí que vai dar a maior imagem. Tá? Então isso aqui implica que vai existir um certo x0 pertencente ao meu intervalo AB, tal que o f do x0 vai ser maior ou igual do que o f de x para x pertencente ao meu intervalo AB. Pela maneira que eu escolhi, tá? A minha função. Eu podia ter escolhido aqui para baixo também, tanto faz. O que importa é que tenha f's idênticos, né? O de A e o de B, que são os extremos do meu intervalo. Pois tá. Chegando nesse ponto aqui, praticamente o teorema acabou, tá? Praticamente a demonstração acabou. Por quê? Porque agora eu posso utilizar o teorema anterior. Que se isso aqui acontece, eu vou ter um ponto extremante, tá? Inclusive, no meu argumento eu podia dizer isso, tá? Se o f de x é diferente do f do A e do B, então ia existir um x0, tal que meu f do x0 é extremante, né? Acho que esse argumento seria até mais bonito. E se ele é extremante, aí pelo teorema de Fermat, então a derivada de f de x0 é igual a zero. O caso contrário é análogo. Tá? Deixa eu só escrever o caso f de x menor do que o f de A é análogo. Muito bem. Deu para visualizar a ideia desse segundo teorema? Ok. Deixa eu explicar de outro jeito, tá? Então, você entendeu o primeiro caso? Quando a função é constante? Ok. Aí o segundo caso é o seguinte. Imagine que eu consigo pontos. Não. Imagine que existem pontos pertencentes ao domínio, tal que o f nesse x aqui, ele é diferente do f de A. E nós sabemos que isso aqui é igual a f de B. Tudo bem até aí?
Aí, a ideia é o seguinte, se esse f de x não é nem é o f de A, nem é o f de B, significa que tem alguém aqui nesse intervalo que vai atingir um ponto extremante. Ou ele vai ser máximo, ou ele vai ser mínimo. Né? Que no caso é assim. Vou pegar aqui, eu desenhei aquele caso, mas eu vou pegar outro caso. Que é tipo assim, você tem qualquer curva. Sempre tem dois pontos que me dão a mesma altura, tá? O que ele está dizendo? Quando eu encontro isso, é porque dentro desse intervalo, possa ser que eu encontre aqui um ponto de máximo, tá? Ou o contrário, né? Se eu tenho, sei lá, uma curva assim, né? Então, existe aqui alturas idênticas. Né? Aí veio. Aqui que significa? Tem alguém aqui nesse meio aqui que vai atingir ou a altura mínima ou a altura máxima. Essa seria a ideia do teorema. Sendo que esse teorema a gente vai utilizar a ideia do teorema anterior. Então, se tem x no intervalo que minha altura é diferente do f do A e do f do B, então o que que significa? Que existe um certo x0 tal que x0 é extremante. No intervalo, tá? Deixa eu só escrever melhor só essa parte aqui. Existe um x0 pertencente ao meu intervalo, tal que x0 é extremante. Aí é o seguinte, o que o teorema fala do meu intervalo, tá? Ele diz que a minha f ela é contínua no fechado e ela é derivável no aberto. Se x0 pertence a esse intervalo, significa que x0 é derivável nesse intervalo. E além disso, ele é extremante. Tá? Se ele é derivável e se ele é extremante, aí ele recai aqui. O meu x0 está sendo derivável e está sendo extremante. Aí qual é a conclusão? A derivada dele tem que ser zero. Então, que no caso é a conclusão do meu teorema. Tá? Se ele é derivável aqui, que o teorema já garante isso, e se ele é extremante, então a derivada em x0 é igual a zero pelo teorema de Fermat. Mas aí, deixa eu só fazer algumas perguntas. Por que eu posso dizer isso? Tá? Porque é o seguinte, se o f de x é diferente, vai ter alguém que vai atingir ou a maior altura ou a menor altura. Tá? Não tem como, eu tenho aqui A e B com imagens idênticas e não ter pontos que alcancem a altura maior ou menor do que eles. Se isso não acontece é porque a função é constante. Esse caso a gente já viu. Muito bem. Então, essa é a prova do segundo teorema. Tá? O teorema de Rode. E tem o terceiro teorema, que é o de Lagrange. Em todos os livros de cálculo que vocês observarem esse teorema, no caso de Lagrange, vocês vão perceber que na prova do teorema, ele vai usar uma fórmula muito louca, que você vai olhar e vai dizer, sim, mas de onde ele tirou essa fórmula? Tá? Esse é um dos pontos negativos que eu vejo, às vezes, do livro do cálculo, né, de forma geral. Em matemática tem muito isso, que o cara diz,
Considere isso. Aí você fica se perguntando, sim, mas o que foi que ele fez para fazer essa consideração? Então, eu tenho outro caminho para provar esse teorema de Lagrange, que é um caminho mais pé no chão. Porém, eu preciso de alguns conceitos que se veem em VGA. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui no grupo é: todo mundo que está aqui assistindo essa aula pagou o VGA? Não pagou o VGA. Ok. Por mais que vocês não tenham pago, mas o que eu vou usar não é coisa de outro mundo, tá? Então, deixa eu só fazer uma introdução aqui à ideia do teorema, ou a ideia do VGA, tá? São duas coisas bem simples. Suponha que eu tenha os vetores U, tenho os vetores U no plano, tá? U e V. Pergunta. O que que isso aqui, o resultado disso aqui vai ser o quê? Quem lembra? Quem pagou e lembra? Muito bem. Então, isso daqui é a soma das coordenadas, tá? Geometricamente, se o I e V, né, como eles são vetores, geometricamente a gente aplica o que nós chamamos de regra do paralelogramo, né? Então, esse daqui vai ser o mais V. Outra coisa, se eu pegar K vezes K é o número real, tá? K vezes U, pegar K é o número real. Se eu fizer K vezes U, isso aqui vai dar o quê? Muito bem, perfeito, né? Então isso aí vai ser K vezes A, né, que é a primeira coordenada do U, e K vezes B, que é a segunda coordenada de U, né? O K, ele multiplica ambos. Geometricamente, o que é isso? Eu tenho um vetor U, e K vezes U é a ampliação dele, ou o encurtamento dele, tá? Essa é a ideia do produto por escalar. Muito bem, então a gente só precisa saber praticamente dessas duas coisas. E só uma terceira coisa, tá? Quando é que U é igual a V? Né? Quem sabe me dizer isso aqui? Quando as coordenadas são iguais, né? Então, no caso aqui, o A tem que ser igual a C e V tem que ser igual a D. Então, para aplicar esse teorema, né, fazer uma demonstração pé no chão, eu só preciso saber dessas informações. Tem alguém aqui que não pagou VGA, que desconhece ou achou isso extremamente absurdo, a ponto de eu não aplicar isso? Ninguém? Quem não pagou, já viu isso alguma vez na vida? Já. Então, se eu posso usar isso, né? Pronto. Então, se você viu mecânica, mecânica é aplicação de geometria. Aí, para ver geometria, ver vetores. Quem pagou física viu isso. Mas, assim, não é conceitos muito fora desse contexto que eu passei para vocês, tá?
Então, vamos à ideia do teorema de Lagrange. Então, o teorema de Lagrange diz o seguinte. Vamos pegar uma função f contínua em AB e derivável em A, contínua no fechado e derivável no aberto, né? AB. Então, existe pelo menos um ponto x0 pertencente ao aberto, tal que a minha derivada ela é esse quociente. Tá? Então, deixa eu explicar o que esse teorema quer dizer. Então, esse teorema quer dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui a discussão do teorema de Lagrange. Teorema 8.3 é o de Lagrange. Ele está dizendo o seguinte. Eu tenho aqui uma função qualquer. Aqui que ele está dizendo. Vou pegar aqui 2 pontos e vou traçar aqui uma reta. Aí ele está dizendo, né, vamos pegar aqui, sei lá, pegar a B depois aqui, o A aqui e o B aqui. Tá? Ah não, eu vou pegar aqui o AB mesmo. Esse vai ser o A. E esse aqui vai ser o B. Aqui que ele está falando? Que eu consigo alguém aqui dentro desse intervalo, tal que a derivada, que é esse vetorzinho aqui, ele é uma miniatura desse. Então, deixa eu só escrever isso na forma vetorial, tá? Esse ponto aqui, eu posso dizer que ele é o ponto A e f de A. Tá? Esse ponto aqui. E eu tenho que esse ponto aqui é o ponto B e f de B. Pergunta, se eu chamar esse cara aqui de U, como é que eu gero o vetor U? Eu sei que eu não comentei isso, mas como é que a gente gera um vetor dado 2 pontos? Quem lembra? Vou chamar esse aqui ponto A, esse aqui ponto B. Muito bem. Para esse vetor U, a gente gera ele fazendo B menos A. Ok. Esse aqui é a nossa derivada, tá? x0, tá? Essa inclinação aqui é a derivada de f de x0, que se a gente for escrever isso aqui como um vetor, vai ser o seguinte. Esse ponto aqui é o ponto x, f de x. Ok, aí suponha que eu vou derivar as duas coordenadas. Não use isso não. Suponha que eu vou derivar as duas coordenadas. Pergunta, quem é a derivada de x? É 1, perfeito. Derivada de x é 1, né? E aqui é a derivada do f de x. Então, no caso, todas as derivadas, elas vão ser representadas por esses vetores, tá? Esses vetorzinhos que a gente escreve aqui, na verdade é esse vetor aqui. Em particular, esse do x0 é esse aqui. É o 1 f do x0, né? No caso, a derivada. Aí, o que o teorema está dizendo? Está dizendo que esse vetor u, ele é o meu k vezes esse vetor aqui, tá? Que eu vou chamar, sei lá, vou chamar de V. Pronto. É isso que o teorema está me falando, tá? Sendo que ele escreve como expressão, né? Vamos só pegar a expressão que ele escreve. Que é essa expressão aqui, tá? Então, deixa eu colocar lá. Ele diz pra gente que
a derivada, né? Ou seja, essa coordenada aqui, ele é o f de x. Não, desculpe. Deixa eu ver se é. Não, é o f de b e f de b menos f de a sobre b menos a. Né? Ele está me falando que essa coordenada eu posso escrever assim, dado que isso aqui acontece, tá? No caso, ele não usa esse contexto, tá? Eu estou usando esse contexto que eu estou dizendo que a gente vai chegar nisso. Então, isso aqui vai ficar assim. Vamos escrever U. Quem é U? U é B menos A. E como é que a gente subtrai pontos, né? Coordenadas, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui na soma, para subtrair é igualzinho, tá? Se eu subtrair aqui, é subtrair aqui e subtrair aqui. Então, vamos fazer isso. Vai ficar assim. Meu U vai ser B menos A. Então, vai ficar f de B menos f de A, f de B menos f de A e B menos A. Igual a K vezes, meu V é 1 e a derivada em x0. Ok. Mas como aqui é K vezes, né? Então isso aqui vai ficar assim. Vai ficar K vezes o f de x0. Tá. Então, deixa eu só ver aqui. Não, está ao contrário. Não, está ao contrário aqui. Na verdade é B menos A primeiro, tá? Deixa eu apagar aqui e escrever o correto. Porque é a primeira coordenada menos a primeira coordenada. E a primeira coordenada é B menos A, né? B menos A e aqui o f de B menos f de A. Aqui B menos A e aqui f de B menos f de A. Bom, agora eu vou igualar as coordenadas, tá? Então vai ficar assim, B menos A é K e o f de B menos f de A vai ser K vezes a derivada de x0, né? Mas eu sei isso aqui, ó. K é B menos A, né? Então esse K aqui vai ser B menos A. Então vamos substituir aqui, vai ficar assim, ó. F de B menos F de A vai ser igual a B menos A vezes a derivada em x0. Muito bem, mas como eu quero isolar esse cara aqui, o que é que eu faço com esse? Divide. Aí quando eu passar dividindo, aí ele vai virar o que o teorema fala, tá? Que é essa informação aqui em cima. Aí está provado o teorema de Lagrange.
Todo mundo visualizou a ideia desse teorema? Lembrando que para vetores, né, para ocorrer isso aqui, a direção tem que ser a mesma, tá? No caso, eles têm que ser paralelos. Sendo que, como esse vetor é menor do que esse, né, então existe alguém que vai ampliar o meu V de tal maneira que ele vai chegar no tamanho de 1. Tá? Essa é a informação básica. Aí o resto da conta, né, no caso, vai dar essa ideia. Se vocês procurarem depois o Teorema de Lagrange, né, a demonstração é incompreensível assim de cara. Você lê e faz, não estou entendendo essa lei. Por que ele está usando essa função aí que ele faz? Considera a função e dá uma função bem louca. Mas enfim, né? Nós sabemos que a lógica, né, é uma coisa. Você só pode, dentro do ramo científico, né, você tem que começar com a afirmação verdadeira, né? Por mais louco que aparente ser. Muito bem. Então, o nosso tempo acabou, tá? À noite, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esses teoremas nesses exemplos, tá? Então, agradeço quem ficou até o final, tá? Eu vou liberar vocês para o almoço e, por hora, eu vou aguardar quem tiver perguntas, tá? Boa tarde para vocês.